Olá, pessoal. Sou a professora Adriane, professora da disciplina de Ciências. Estamos aqui para mais uma aula. A aula de hoje, né, a gente vai estudar sobre dilatação térmica, reflexão e absorção da energia térmica e também vamos ver equilíbrio termodinâmico, tá? Mas antes de a gente iniciar, né, esse tema, a gente vai, né, vou falar aqui fazer um remember, né, da aula passada, né? Então, na aula passada a gente estudou temperatura, calor, sensação térmica e formas de propagação de calor, né? Então, quando a gente fala de temperatura, né, a gente está falando de quê? A gente está falando de grau de agitação das moléculas, certo? Então, temperatura, ela vem a partir do grau de agitação das moléculas. Nós vimos que quanto mais se eleva a temperatura, maior é o grau de agitação das moléculas, né? E quanto menos a agitação das moléculas, menor a temperatura. Vimos que calor, na verdade, é uma energia em trânsito, é uma energia de troca, né? Que para ver calor, a gente precisa de, no mínimo, os dois corpos com temperaturas diferentes, né? Em que a gente vai ter aí a troca de energia, ou seja, o corpo de maior temperatura vai trocar energia com o corpo de menor temperatura, até que eles cheguem à mesma temperatura que nós chamamos de equilíbrio térmico, né? E nós falamos também da sensação térmica. Vimos que a expressão que a gente tanto usa, né? Estou com calor, ela não é coerente, já que para haver calor a gente precisa de no mínimo dois corpos, né? E calor é uma troca, é uma energia. Então, vimos que a sensação térmica é como nós nos sentimos em relação, né, à temperatura do ambiente. Então, vimos que nós podemos ter a sensação térmica elevada, né? Quando? Quando a gente está em locais com temperaturas elevadas e podemos ter sensação térmica baixa, né? Quando nós temos temperaturas mais amenas. E para finalizar na aula passada, nós estudamos sobre as formas de propagação de calor. Então, nós vimos que o calor, né, que já que essa energia em trânsito, troca de energia entre corpos, vimos que ele pode acontecer por condução, convecção, irradiação ou radiação, tá? Quando a gente fala de condução, a gente está falando ali, né, de contato direto, né, entre sólidos. E quando a gente fala de convecção, a gente está falando entre fluidos, água. E quando a gente fala de irradiação ou radiação, é aquela energia que vem ali, né, dos raios solares, principalmente, tá? Não apenas, mas principalmente. Pois bem, foi uma forma bem rápida, tá? De a gente resumir, né? Revisar o que nós vimos na aula passada. E agora a gente vai começar a falar sobre o tema da aula de hoje, propriamente dito, tá? Vamos falar sobre dilatação térmica. Então vamos lá. Na construção de pontes, de estradas de ferro, de prédios, de várias outras obras de engenharia, há necessidade de se deixar espaços entre determinados trechos da estrutura. Essa necessidade decorre do que nós chamamos de dilatação térmica, tá? Por exemplo, se uma barra de ferro a temperatura ambiente for levada ao fogo, ela se aquecerá e sofrerá um aumento de volume. Ao ser resfriada, sofrerá uma redução de volume, tendendo a voltar ao tamanho normal. Os metais são materiais muito sensíveis à dilatação térmica. Então, só para a gente parar aqui um pouquinho para entender. A dilatação térmica, galera, é o seguinte: os corpos, né, os materiais, eles sofrem com as variações de temperatura. E existem materiais que sofrem mais. O que é esse sofrer mais? É se expandir. Então, alguns, principalmente os metais, eles, quando estão em temperaturas muito elevadas, né, as temperaturas aumentam, o que que acontece? Ele se expande, ele cresce, né? Ele se expande. E quando a temperatura diminui, ele volta, ele retrai, ele volta ao tamanho dele normal. Então, isso é uma característica desses materiais, né? De alguns materiais, na verdade. E aí nós chamamos de dilatação térmica porque a dilatação térmica é essa variação de volume, de tamanho, tá? A gente vai ver que quando algumas construções elas são realizadas, né? Por exemplo, pontes, né? Essas pontes elas precisam, né? Os engenheiros e tal, eles precisam deixar um espaço
né, perto desses metais, para quê? Para essa dilatação, tá? Mas vou já mostrar para vocês. Os metais, eles são materiais muito sensíveis à dilatação térmica, ou seja, eles sofrem muito com esse processo de dilatação térmica. A madeira, o vidro e a cerâmica sofrem dilatação menor se forem submetidos à mesma variação de temperatura. Já os líquidos são ainda mais sensíveis à dilatação térmica. Por isso, por exemplo, o álcool é usado na fabricação de termômetros. Os gases sofrem uma dilatação térmica muito maior ainda, né, que os líquidos, sob a mesma variação de temperatura. Mas tá, então vamos lá entender o que é de fato essa dilatação, tá? Se vocês, claro, eu acredito que vocês não vão, nunca pararam no meio da ponte para olhar isso aqui. Mas, né, se vocês tiverem a oportunidade, qualquer dia, que estiverem passando, principalmente ali pela ponte metálica, que é a ponte de ferro, né? Estiverem passando, vocês observem lá nos trilhos, né? Que é por onde a gente tem, né, o trem passando. Observem os trilhos, vocês vão ver esse espaço, tá? Esse intervalozinho que é chamado de intervalo de dilatação. Então, o que que acontece? Esses trilhos das ferrovias, eles são feitos de metal, né? São metálicos. Então, eles precisam ter esse espaço para quê? Para que a dilatação térmica aconteça, para que quando as temperaturas estiverem mais altas e esse metal, esse material, ele dilatar, ele ter espaço, né, disponível para a sua expansibilidade, tá? O trilho, ele é aquecido pela radiação solar e pelo atrito com as rodas do trem. Esse aquecimento provoca a dilatação do metal, que, graças aos intervalos deixados entre um pedaço e outro do trilho, não entorta ou sofre deformação, o que poderia causar até mesmo descarrilamento, né, do trem. Assim, em muitas estradas de ferro, é possível ouvir o ruído característico e ritmado das rodas que passam pelos espaços deixados entre os trilhos. Então, na próxima vez que vocês forem, né, ver isso aqui, vocês já vão entender por quê, né? E também aquela zoadinha, né, passando, tá? É o quê? É o momento que os pneuzinhos, né, lá do trem, ele vai o quê? Passando por isso daqui, ó, por esse espaço, tá bom? Esse intervalo de dilatação. Certinho? Então, sobre dilatação térmica era isso, tá? Os corpos, eles precisam, né, quando são alguns corpos, eles precisam de um espaço para quê? Esse intervalo, né, né, porque eles se expandem quando eles estão a temperaturas elevadas. E aí é importante ter esse espaço para eles ocuparem. Agora, reflexão e absorção da energia térmica, tá? Primeiro, reflexão, diferença entre reflexão e absorção, tá? A reflexão é quando os raios, né, batem e eles voltam, eles incidem em um corpo e eles voltam. Como? Se esse corpo ele tem um alto poder de reflexão, né? Ele vai incidir e vai retornar. Agora, se esse corpo ele tem um alto poder de absorção, ou seja, tem baixa capacidade de reflexão, a incidência que bater aqui vai ser absorvida, vai ficar, tá? Então vamos lá. A energia térmica ela pode ser refletida e absorvida pelas superfícies dos corpos. Normalmente, todo corpo que reflete energia térmica, ele absorve parte dela, tá? Alguns corpos refletem mais e absorvem menos, e outros fazem o contrário. Então, esse processo de reflexão e absorção, ele acontece. Só que nós vamos ter materiais que refletem mais do que absorvem e materiais que absorvem mais do que refletem, tá? Os corpos de cores claras, por exemplo, refletem mais e absorvem menos energia térmica que os corpos de cores escuras, tá? Por essa razão, usar roupas claras em dias mais quentes pode ser mais confortável, assim como roupas escuras em dias frios. Então, o que que acontece, gente? Quando a gente está no calor, eu tenho certeza que vocês já sentiram, tiveram a sensação, já observaram isso, que quando vocês estão com uma roupa mais escura, vocês têm uma sensação de calor maior, né? De temperatura mais elevada, a sensação térmica de vocês é mais alta. E quando vocês estão com uma roupa mais clara, né, vocês não sentem tanto. Por quê?
Justamente porque os corpos, né, de cores mais claras, eles têm um alto poder de reflexão, então eles não absorvem essa energia térmica. Se eles não absorvem essa energia térmica, né, consequentemente não sentirão a maior elevação da temperatura. Já os corpos né, de cores mais escuras, eles absorvem mais do que refletem. E quando eles fazem esse processo de absorver mais do que refletir, tá? Aquela sensação térmica é mais elevada, a temperatura mais elevada. Tá certo? Então é por isso que a gente fala das roupas claras, menos calor, né? Roupas escuras, mais calor. Calor aqui vocês já sabem, né? Tarará, que eu tô usando, mas, né, tem aquela diferencinha lá que nós já aprendemos, tá bom? É por isso também, galera, que você vai fazer atividade física, né? Você já vai aumentar a sua atividade metabólica, né? Sua temperatura já vai aumentar ali, porque você vai estar em uma atividade física, né? Atividade além do que é o normal. E então é recomendado que você vá fazer com roupas mais claras, né? Para não sentir tanto, né, essa energia elevada. Outro exemplo que nós temos, tá, é da garrafa térmica, né? Uma garrafa térmica é aquela que vai conservar, né, o seu produto, o seu líquido que está ali dentro, ou seja, ele quente, né? Vai conservar ele que ele fique quente por mais tempo, ou se é frio, né? Conservar que ele fique mais frio por mais tempo. Então, a gente vai ter a tampa, a gente vai ter paredes espelhadas e um vácuo, tá? Que não é um vácuo do universo, tá bom? Mas é um vácuo. Então, a garrafa térmica comum, ela contém um cilindro cujas paredes são compostas de duas camadas feitas de material espelhado. Então, eu tenho essa primeira camada material espelhada, essa segunda camada material espelhada. E entre essas duas camadas, ou seja, aqui no meio é que está o vácuo, tá? O vácuo que não é um vácuo perfeito e que impede ou reduz muito a propagação de calor por convecção ou condução, pois essas formas de propagação de calor precisam de um meio material para ocorrer. Assim, não há troca de energia térmica entre o conteúdo da garrafa e o meio fora dela, o que mantém a temperatura do líquido em seu interior por mais tempo. Então, qual é o objetivo? Fazer com que o líquido que está aqui dentro fique mais tempo conservado, por mais tempo conservado, quer seja ele quente ou frio. Então, o que que acontece? Essas paredes espelhadas, elas servem por quê? Para isolar, tá? E esse espaço, que é o vácuo, serve para isolar esse material daqui. Por quê? Nós sabemos que existem formas de propagação de calor. Se é líquido, a gente vai ter a propagação de calor por convecção. E aqui entre o contato, né, entre as paredes, a gente teria por condução. Então, essas paredes espelhadas e o vácuo, elas de certa forma não vão impedir que isso aconteça, mas vão dificultar esse processo. É por isso que o conteúdo ele fica, né, da maneira que você quer por mais tempo. Por isso que é térmica, né? Fica por mais tempo. Por quê? Porque esse aqui ele aumenta, né, diminui esse processo de condução e convecção, que é o que a gente vai ter aqui, e faz o conteúdo aqui se prolongar por mais tempo em ser num ambiente que você quer, na temperatura que você quer, tá bom? E aí, para a gente finalizar a aula, a gente vai falar sobre o equilíbrio termodinâmico e a vida na Terra, né? Até neste momento, tratamos de um tipo específico de energia, que é a energia térmica, né? Porém, há diversas formas de manifestação de energia no mundo, e todas elas estão presentes em nosso cotidiano. Utilizamos energia química dos alimentos para manter o organismo em funcionamento e utilizamos energia mecânica para mover objetos, para citar alguns exemplos. A gente tem, por exemplo, né, se levantar, correr, levantar, pegar um ônibus para vir para a escola, levantar aqui na hora do intervalo para ir ali conversar com algum colega. Então, todas as situações em que você tem algum tipo de movimento, você está utilizando da energia mecânica, da energia cinética ali para aquele processo, tá? O sol é a principal fonte de energia que é utilizado pelos seres vivos na fotossíntese, processo que possibilita o armazenamento de energia química por meio da produção de matéria orgânica. Assim, é essa matéria orgânica utilizada pelos seres vivos, incluindo as próprias plantas, que fornece a energia necessária para realizar as mais diversas atividades vitais. A energia contida na matéria orgânica produzida pelos produtores é, em parte, acumulada como reserva. Outra parte é utilizada por esses organismos na realização de todas as funções vitais. Então, vamos lá, galera.
O que ele está falando? Nós estamos falando de um processo chamado de teia alimentar. Mas, primeiramente, a gente tem a cadeia alimentar, né? A cadeia alimentar é onde a gente vai ter o produtor, que é a base da cadeia alimentar, os consumidores e os decompositores, certo? Aqui ele está falando, de uma forma geral, de teia alimentar, que é a relação entre todos os seres vivos que existem no universo, que existem no ambiente, na verdade, perdão, que existem no ambiente, tá? No ecossistema, naquele ecossistema específico. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que todos trocam energia, que a energia acontece de diversas maneiras e ela sempre é transformada em outro tipo de energia. E aí ele fala para a gente o seguinte, que nós temos aqui a base, que são os produtores, né, que são a base da energia, e os animais que vão se alimentando, né? Então, a gente tem uma sequência alimentar. Por exemplo, nós vamos ter aqui as plantas, aí nós vamos ter o gafanhoto que se alimenta das folhas, nós vamos ter o sapo que se alimenta do gafanhoto, nós vamos ter a serpente que se alimenta do sapo, nós vamos ter o gavião que se alimenta da serpente, e assim sucessivamente, né? Então, nós vamos ter, para a gente estar vivo, realizando nossas funções, a gente precisa de alimento, né? E a gente faz parte de uma cadeia alimentar, a gente está incluído dentro de uma cadeia alimentar, que consequentemente estamos dentro de uma teia alimentar. Então, todos os seres vivos, eles se alimentam e servem de alimento para outros seres vivos. E o que ele falou? Ele falou que é o seguinte, ó, quando o gafanhoto vai se alimentar da folha, né? A folha, ela produz, mas ela também precisa, porque ela é um ser vivo e ela precisa de energia. Então, ela consome uma parte da energia produzida e deixa uma parte para o ser vivo que vai vir se alimentar dela, que no caso aqui do nosso exemplo é quem? O gafanhoto. Então, o gafanhoto vem e se alimenta da folha. Beleza. Gafanhoto se alimentou, tirou sua energia, mas ele deixa um pouco de energia para quem vai vir se alimentar dele, que no nosso exemplo é o sapo. O sapo vem e se alimenta do gafanhoto. Então, ele tira um pouco da energia do gafanhoto para ele sobreviver, e deixa para aquele animal que é o seu predador, que no caso aqui do nosso exemplo é a serpente. Então, e assim sucessivamente, tá? Então, a gente observa que todo ser vivo, que quando ele vai se alimentar, ele tira uma parte, ele armazena uma parte da energia para ele, que vai servir para nutrir ele, deixar ele vivo, e deixa a outra parte para o outro ser vivo. Ou seja, para aquele ser vivo também se manter vivo. Ou seja, galera, é um equilíbrio, é uma troca de energia, tá? É uma troca de energia que acontece para ter o quê? Para que todos os animais, eles possam estar tendo aí esse processo de alimentação, de troca de energia sendo realizado. E aí, todos os processos que já comentamos neste capítulo são irreversíveis, ou seja, não tem como, né, não podem ocorrer de trás para frente, como se estivéssemos, né, aí voltando dando reverte, né, como vocês falam. E esse aspecto se refere ao conceito de equilíbrio térmico. Então, nós precisamos estar em equilíbrio, né? Porque se não houver esse equilíbrio, o oposto disso é um desequilíbrio. Sempre no desequilíbrio, um sai mais favorável, o outro sai desfavorável, né? Ele perde na situação. Todos os sistemas, sejam vivos ou não, tendem ao equilíbrio térmico, mecânico e químico. Assim, quando há ausência de fluxo de energia térmica, pois todas as regiões do sistema têm a mesma temperatura, fala-se em equilíbrio térmico. Na natureza, uma situação de equilíbrio termodinâmico não se verifica, pois ela está em constante mudança. A tendência natural ao equilíbrio termodinâmico existe, mas ela nunca é atingida no universo em que vivemos. Ainda assim, é essa tendência que promove os constantes fluxos de energia na natureza que permitem a existência de vida. Esses processos ocorrem em nível global no planeta, como no caso das variações de tempo e da determinação dos climas, no efeito estufa, nas cadeias alimentares, nos processos fisiológicos dentro do corpo de cada ser vivo. Quando usamos a palavra sistema, podemos nos referir a sistemas de grandes dimensões, como o planeta Terra, ou a sistemas com dimensões menores, como o próprio corpo dos seres vivos, pois eles não se mantêm vivos se não trocarem matéria e energia com o meio. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, perguntem em sala, perguntem na plataforma, tá? Não esqueça da atividade na plataforma Wake, tá? E é isso. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, tenham gostado, tenha sido legal. Então,